Por mais que a gente seja mais de 51% dos novos negócios no Brasil, os nossos negócios, para terem consistência, às vezes não duram nem 2 anos, né? Porque a gente oscila entre uma dedicação às tarefas domésticas e as restrições de não receber créditos e investimento para que nossos negócios também girem. Não custa muito escutar pessoas diferentes, saber o que elas sentem, né? E não custa muito também não só escutar, mas colocar elas também no centro das respostas, né? No centro da contribuição intelectual, dos olhares. Eu preciso provocar essas mulheres e fazer com que elas encontrem buscas e saídas em um ambiente seguro para ser cada vez mais autônomas, para que tenham poder em relação ao seu autorreconhecimento, à sua potência criativa. Quando você se coloca no lugar do outro, com certeza a sua criatividade ela vai ter uma eficiência maior, né? Eu sempre falo isso, a sua criatividade está beneficiando quem hoje? Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Você que nos escuta em casa, no Brasil, na Bélgica, na África do Sul, na Suíça e em todos os lugares onde a gente já tem registro de ouvintes. Este é o Diversitalk, o podcast da consultoria Mais Diversidade. A cada edição, nós vamos conversar com uma pessoa de destaque na agenda de diversidade e inclusão, sempre trazendo novidades e atualizações. Devido ao contexto de distanciamento social, este episódio é gravado à distância, cada um na sua casa. Eu sou o Ricardo Salles. E eu sou o João Torres. E a nossa convidada de hoje é a Ítala Herta, sócia, cofundadora e COO do Vale do Dendê e fundadora da Diversa. Trabalha há mais de 10 anos com projetos de inovação social e cultura para artistas independentes, instituições públicas e privadas do Brasil. Bem-vinda, Ítala. Estou muito feliz pelo convite, muito animada. Eu também super acompanho e me inspiro com o trabalho de vocês. Eu acho que aqui a gente vai ter uma conversa muito boa. Teremos. Empreendedorismo é muito mais do que uma palavra da moda. Poucas pessoas sabem de todos os desafios envolvidos para atingir o sucesso do seu próprio negócio. Hoje estamos com a Ítala Herta, que vai bater um papo conosco sobre esse tema e também sobre os projetos em que atua. Ítala, sempre que iniciamos um episódio do Diversitalk, a gente gosta de conhecer um pouquinho mais sobre a trajetória do nosso convidado, da nossa convidada. Então, pra gente aquecer os motores, conta como que foi o seu início profissional e sobre o seu envolvimento em empreendedorismo e projetos de impacto social. Perfeito, gente. É importante começar falando que eu sou uma mulher baiana, nordestina, negra, né, daqui de Salvador, Bahia. Eu sou formada em Relações Públicas, mas também atuo há bastante tempo com projetos de inovação social e economia criativa, né? Eu costumo dizer que minha trajetória quanto empreendedora, né, começou muito a partir de uma influência mesmo familiar, né? O contexto que eu cresci, enfim, vem muito desse lugar dos meus pais. Eles também são um desses brasileiros que não empreende por opção, né? Então a gente cresceu nesse ambiente, eu e minhas 2 irmãs, né? Que meus pais tinham um comércio, né? De alimentação, minha mãe tinha uma lanchonete, meu pai tinha um restaurante aí que ele abriu depois de sair do emprego, e a gente cresceu nesse lugar de ter que fazer tudo ali às 4, 6 mãos. E isso me ajudou muito a desenvolver uma série de habilidades. Mas no caminho da vida a gente vai se especializando também e atendendo aos nossos chamados, né, que eu costumo dizer também. E um dos meus chamados sempre foi esse lugar da criatividade, da inovação social e, sobretudo, com mulheres, né? Com mulheres negras, com essas diversidades, né? Que a gente também sabe o quanto é importante a gente entender que existem várias diversidades. E aí, ao decorrer desses mais de 10 anos de trabalho, né, mais de 15 anos aí, se a gente for olhar para o lado formal e informal das coisas, eu acabei seguindo um caminho de trabalhar muito com organizações públicas e privadas interessadas em fazer não só relacionamento comunitário, né, com seus entornos, mas pensar estratégias e projetos voltados para esse olhar, né, a partir dessas lentes de gênero, inovação, trazendo muito contextos também de olhares de projetos que traziam soluções para problemas reais, né? Então, muito esse lugar da inovação cidadã, inovação social, e muita cocriação no campo cultural. Então, já criei, tive empresas aí com foco em entretenimento, cultura,
E nesses últimos 5 anos, resolvi intensificar aqui uma trajetória, me institucionalizando a um projeto chamado Vale do Dendê, onde eu sou cofundadora. A Vale do Dendê surgiu em 2016. Em 2017 eu fiz minha transição de carreira, né? Eu trabalhava muito na área social corporativa e coloquei os meus 2 pés na Vale do Dendê junto com os outros cofundadores, que é professor Hélio Santos, Rosenildo Ferreira e Paulo Rogério. A Vale do Dendê surgiu muito dessa angústia, né? A gente, como eu, principalmente e Paulo, como 2 baianos nordestinos negros super criativos, a gente tinha muito essa angústia de repensar o modelo de sistema, né, e de ecossistema criativo de Salvador a partir dessas lentes de diversidade. A gente sabia que a gente era um perfil que toda hora era abordado perguntando: por que você está fazendo em Salvador ainda? Vem para cá, para São Paulo, sai daí. Né? Muito com esse lugar romântico das pessoas acharem que a gente só vai ser bem-sucedido quando a gente vai para o Sudeste. E a gente queria fazer algo pela nossa cidade porque a gente transitava muito, né, em outros territórios nacionais, até internacionais. E aí a gente resolveu criar essa aceleradora de negócios voltada muito para negócios, micronegócios, startups e ideias, né, embrionárias, com foco muito a partir dessa lente de diversidade. Então, todos esses 90 projetos, na verdade, mais de 300 passaram pela Vale do Dendê, mas 90 foram acelerados, partem desse lugar, né, a maioria de serem protagonizados por jovens ou mulheres, né, negras e homens também, sempre pensando nesse lugar da diversidade. E aí, em 2020, eu resolvi tornar, né, digamos assim, colocar no mundo esse outro projeto que vem sendo embrionado desde 2018. Eu trabalho com mulheres há muito tempo, né, nos últimos 5 anos, principalmente, dando mentoria, consultoria, né, passei por algumas organizações também nacionais, como a Silo, que trabalhava muito com protagonismo feminino aí no Rio de Janeiro. E aí resolvi colocar no mundo a Diversa, que não é uma aceleradora. A gente trabalha com uma metodologia própria que a gente chama acolhimento estratégico para mulheres, né? Então, o objetivo da Diversa é fomentar o empreendedorismo feminino aqui no Norte e Nordeste, trazendo, antes dessa jornada de educação empreendedora, algo que, com certeza, Ricardo também vai saber explorar bastante aqui, que às vezes nos é negado, né? Que é essa preparação do desenvolvimento pessoal, que é esse crescimento, né, quanto indivíduo, ser humano, para se preparar, justamente, ou para estar preparado a tomar decisões difíceis, a pensar em como pode projetar um negócio ou a garantir uma musculatura do seu negócio. A gente sabe que, principalmente no recorte de gênero, isso é muito difícil para a gente. Então, eu percebi, dentro dessa trajetória de pensar a metodologia de aceleração, contribuir muito intelectualmente para isso, que existia isso, né, essa dor que precisava de uma atenção e de um aprofundamento para lidar com essas mulheres. E aí a Diversa tem muito essa missão mesmo. Massa, é massa, Ítala, como diz em Salvador, Ítala. A gente comentava aqui nos bastidores um pouco dos nossos pontos em comum de trajetória. Eu falei pra você da minha paixão pela Bahia. Eu não sabia da sua formação, eu também sou relações públicas de formação. Olha só! Ainda por cima somos colegas aí de profissão. Eu queria quebrar aqui, pra gente conseguir aprofundar, em 2 frentes. Uma relacionada ao Vale do Dendê e a outra relacionada à Diversa. Começando aqui no Vale do Dendê, você contou um pouco da dinâmica de funcionamento já, e a gente sabe que vocês estão estruturados em 3 pilares: educação, consultoria e aceleração. Conta pra gente um pouquinho desses 3 pilares e fala pra gente especificamente sobre essa atuação nas periferias da cidade de Salvador. A Vale do Dendê é uma organização social, né? É importante também registrar isso, que ao decorrer do tempo foi ali modelando e projetando internamente outros projetos que acabaram virando negócios sociais. Então, você falou perfeitamente no nosso desenho. A gente tem esse carro-chefe que é a aceleração. Por que aceleração? Porque a gente entendia que para mobilizar e provocar esse ecossistema de empreendedorismo que, dentro desse recorte e lentes de diversidade, não estava no radar das grandes empresas e investidores, a gente precisava também trazer uma musculatura para essas ideias super bem-sucedidas que nossa cidade tem. Você sabe, a gente é a maioria aqui, nós somos mais de 80% da população, mas a gente ainda não se vê representado em muitos espaços de poder, sobretudo os espaços onde a grana circula. E a gente acredita muito que todo esse fortalecimento econômico vai trazer também outros níveis de reparação, como social, racial, certo? Então, a aceleradora dá conta disso. Na parte de consultoria, a gente trabalha muito com cocriações, seja com marcas, empresas ou até organizações mesmo, poder público, poder privado. Então, a Vale presta muito essa consultoria, trazendo muito esse olhar de ecossistema da economia criativa com as lentes de diversidade. E na parte de educação, a gente tem um hub, o qual também eu lidero aqui na Estação da Lapa. Quem conhece Salvador, com certeza vai associar aqui. A Estação da Lapa, gente, é um dos maiores terminais rodoviários de metrô também aqui, né, do norte, ou na verdade do nordeste.
passa cerca de 500 mil pessoas por dia de diversos pontos da cidade. Quando a gente resolveu se instalar em 2018 oficialmente lá, né? Porque em 2017 a gente já fazia várias atividades, foi pensando muito nesse alcance. Então lá a gente tem um espaço que é voltado muito não só para o empreendedor, mas para eventos, né? E para educação com foco em inovação, tecnologia e empreendedorismo. Então toda essa parte de curadoria, de pensar esses eventos, essas ativações com foco em educação, eu também, né, lidero. O Hub dá conta dessa parte de educação mesmo, da Vale do Dendê. Me lembrei aqui de uma conversa que a gente teve no podcast com o Edu Lira, da Gerando Falcões. E ele falou muito pra gente sobre a potência da periferia. Se você não escutou esse episódio, corre lá no histórico do Diversitalk, procura o episódio com o Edu Lira, procura também o episódio com a Adriana Barbosa, Feira Preta, foi uma conversa incrível. Mas eu queria pegar esse gancho da potência que existe na periferia. Muitas vezes, quem está nos centros de poder, e aí a gente pode pensar inclusive nas grandes organizações, ou tem um preconceito, muitas vezes, em relação ao espaço da periferia, ou tem uma romantização exacerbada em relação a aquele espaço. Fala pra gente um pouco sobre como é que as organizações podem identificar as oportunidades de inovação que estão pulsando aí nas periferias do Brasil inteiro. Perfeito, é importante você falar isso porque muito da nossa missão traz esse lugar de descentralização de recursos, de olhares e essa disputa de narrativa a respeito dessas centralidades que foram construídas, né? Na minha opinião, eu sempre falo isso, né? A margem é a grande potência criativa do Brasil. Às vezes eu brinco com os meus amigos até sudestinos, de tipo, gente, o giro da criatividade do Brasil pode até estar aí, né? Mas a criatividade do Brasil não está aí. Quando eu falo isso é mais porque existem outros olhares, existem outros projetos que estão trazendo soluções reais para problemas reais, e a gente sabe que esse lugar da criatividade, ele está muito dentro de um lugar de vulnerabilidade, não só social. A gente cria a partir do que nos é afetado, do que nos fere. Então, logo quando a gente cria, a gente está dentro de um contexto de vulnerabilidade das emoções, vulnerabilidade do que está nos desconfortando, digamos assim. Então, eu poderia citar aqui vários exemplos que a periferia criou, né, e inovou, como gambiarras, mototáxis, né, todos esses processos, né, inovadores a partir de precariedades e não, né, de, digamos assim, ausência de potência, como você falou. A periferia é muito potente, mas pouco se investe na periferia. A periferia tem muitas respostas para dar e muitas soluções para criar, mas isso ainda não é visto como um lugar de potência criativa e contribuição intelectual. A gente está falando de uma produção de conhecimento que inspira vários movimentos globais, culturais, intelectuais, mas mesmo assim a gente ainda está dentro de um lugar invisibilizado e marginalizado, não que margem seja algo ruim, né? Mas eu falo um lugar de criminalização dessa produção de conhecimento, e pouco se investe. Então, a gente está trazendo aqui uma provocação, talvez, para quem está nos ouvindo, que a gente está devolvendo um olhar, né? Então, não é esse olhar, não é como nos olham que é o que a gente é, mas sim como a gente quer ser visto, né? Como a gente quer, principalmente, projetar as nossas ideias e nossas contribuições intelectuais quanto criativos, e não só pessoas de periferia ou de outros centros ou pessoas negras, né? É incrível você falar isso, porque a gente sabe que muitas pessoas que vivem nas periferias não enxergam um futuro profissional em grandes empresas. Parece algo muito distante ainda. Qual que é a relevância, no seu ponto de vista, de ações afirmativas, no sentido de dar mais espaço para essa população? E se você puder dar alguns exemplos para as empresas ou para as pessoas que trabalham em empresas que estão nos escutando de como elas podem garantir esses espaços, também seria muito legal de te escutar. Sim, é legal a gente falar das ações afirmativas como um lugar que está para além de uma política pública, né? Mas sim de uma mudança em um sistema econômico, estrutural e social que vai ser bom para todo mundo. Sempre falo isso, assim, vai ser bom para todo mundo descentralizar recursos, vai ser bom para todo mundo descentralizar saberes, oportunidades, né? O Brasil, ele infelizmente desperdiça muitos talentos, né? E o racismo, ele colabora diretamente para isso. Quando a gente fala desse desperdício de talento, a gente está falando de pessoas, como você falou, que não têm perspectivas de vida, né? Nem a médio, curto ou longo prazo, mas que ao mesmo tempo esconde ali ou está sendo, digamos assim, desperdiçado em relação ao potencial que poderia ser feito quanto indivíduo, quanto profissional. E o que falta é oportunidade. E o que falta também é a gente pensar que
existe um momento em que não dá mais, né, para a gente voltar atrás, não porque a gente está considerando que as empresas, digamos assim, se tornam boazinhas apenas, digamos assim, né, ao se olharem para isso, mas a gente está dizendo de uma vantagem competitiva. Vocês sabem disso. Quanto mais a gente incluir pessoas diferentes em circuitos, processos, né, e projetos para pensar o mesmo problema, mais a gente tem uma riqueza de oportunidades em errar menos, ser mais ágeis, né, nesses processos. E isso significa que a gente vai gastar o quê? Menos dinheiro, porque a gente vai acertar com mais facilidade. Então, eu estou falando de um lugar de inteligência, né, que não é um lugar de caridade. Então, pensar o quanto essas ações afirmativas poderiam ser eficientes para um contexto econômico de lucro, né, e de produção de conhecimento e de saberes para as empresas, é reconhecer que quem não está conectado com isso está atrasado, de verdade. Está muito atrasado, sabe? A gente costuma dizer que uma empresa que não está olhando para a diversidade, ela já ficou para trás. Ela está tão atrasada que ela não se deu conta ainda disso. E é bacana você trazer essa perspectiva, Ítala, porque com muita frequência a gente provoca os nossos clientes a mais diversidade e as pessoas com as quais a gente dialoga sobre a importância de, num processo seletivo, olhar pelo olhar da potencialidade, que é mais generoso. Vamos parar de olhar para a falta. Chega de não tem isso, não tem aquilo, não tem inglês e abaixa a régua e sobe. Que régua é essa? Para com isso, né? Uma empresa que inclui um jovem eventualmente da periferia, que eventualmente não tem inglês, não está fazendo caridade. Ele não tem o inglês, mas o que é que ele tem em termos de transformação, de coisas bacanas para trazer para aquela organização? A gente entendeu mais aí do Vale do Dendê, e aí eu sei assim, vocês fazem um trabalho incrível, é um trabalho chique, porque meu amigo Paulo Rogério já foi encontrar o Obama, né? Então é uma coisa, selecionados vocês foram, né, para representar o Brasil. É um trabalho que tem um reconhecimento imenso, e a sua atuação em parceria aí com os outros fundadores é fundamental. Agora vamos falar um pouquinho da Diversa. Uma iniciativa que está focada em fomentar o empreendedorismo de impacto social. A gente está falando de Norte e Nordeste, mas eu imagino que de outras regiões do Brasil também. Essa é a primeira pergunta, mas eu queria que você falasse um pouco para nós, na prática, como é que está acontecendo isso. E eu sei que você está cada vez mais expandindo fronteiras, que é muito legal. Quer dizer, essa potência toda começa em Salvador, Bahia, mas hoje você tem expandido a atuação para várias outras regiões do Brasil, certo? Sim, tem um lugar que eu acho que é mais do que um chamado, é um lugar político, né? Estar aqui no Nordeste é importante para mim e devolver isso à minha comunidade, no sentido, né, não só de regionalização, mas de territorialidade é importante. Por isso que a Diversa, ela realmente atua no Norte e Nordeste, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente acaba tendo uma projeção nacional e colaboração nacional também, e isso tem sido... Na verdade, essa resposta tem sido muito positiva, por mais que tenha sido em pouco tempo. A gente já trabalhando com organizações como o Google, Ambev, né? Conversando também com outras organizações nacionais. E o que eu posso dizer da Diversa, Ricardo e João, é que como mulher negra também, que empreende, que também está ali responsável por outras mulheres, né? Por outras cadeias, né, produtivas, tinham coisas que realmente na minha carreira me angustiavam, e a gente vai passando por processos que acabam também nos trazendo ali insights e possibilidades de co-criar ou empreender. Então, na Diversa, essa metodologia que a gente criou, chamada acolhimento estratégico, ela está baseada em 3 pilares, né? Autoconhecimento, autogestão e autoconfiança. Então, nesse momento que a gente recebe essa mulher na nossa jornada aqui na Diversa, a gente acolhe ela, mas também dá direcionamentos estratégicos a partir desses 3 pilares, porque a gente acredita que esses 3 pilares, e isso eu posso falar que já testei comigo, com outras mulheres, eles são pilares fundamentais para dar consistência numa carreira profissional ou em qualquer negócio que essa mulher desenvolva. A Diversa, dentro de modelo de negócio, ela tem 3 frentes de atuação. Então, a gente tem a Diversa Org, né, que é uma organização que trabalha muito com esse acolhimento estratégico para mulheres em situações de vulnerabilidade ou que já empreendem, tem micronegócios e querem empreender. Tem a Diversa Educa, que ainda está em fase de ideação e teste, né? A gente lançou uma jornada no início do ano chamada Com Mulheres para Mulheres, mas a gente, na Diversa Educa, vai trabalhar diretamente com a educação empreendedora, e a gente está pensando esses modelos, e um dos modelos que está vindo de uma maneira muito forte para a gente é o modelo de EdTech, né? A gente tem conversado com alguns possíveis investidores, né, para escalar essa educação empreendedora, considerando esses olhares de interseccionalidades, né?
principalmente no recorte feminino, porque a gente sabe que existe uma diversidade feminina que deve ser respeitada também. E uma outra frente é a Diversa Company. A gente dá consultorias para organizações e marcas com foco nessas lentes de gênero, né, mulheridades e recortes também de interseccionalidades. Então, repensar ou co-criar ou pensar modelos muito mais acessíveis e abordagens muito mais justas para falar com essas mulheres de uma maneira muito mais clara e assertiva, né? E também conectando na Diversa Company startups de mulheres com marcas também enfim, empresas para pensar processos de inovação interna. Porque eu não acredito, sinceramente, em nenhuma regeneração econômica, social e nenhuma transformação digital, ou sei lá que seja, que não coloque a mulher no centro dessas respostas, né? Então, a gente está tentando ao máximo provocar as empresas em relação a isso. Ótimo. Ítala, eu quero continuar sobre esse ponto da sua atuação com mulheres em situação de vulnerabilidade, porque em uma das suas entrevistas, você falou que no seu trabalho você procura transformar vulnerabilidade em liderança. Conta pra gente um pouquinho sobre esse apoio e esse trabalho que você faz com as mulheres empreendedoras, e eu também fiquei interessado em saber um pouco mais de detalhes sobre esses pilares que vocês trabalham, do autoconhecimento, da autogestão e da autoconfiança. Sim, eu sempre falo desse lugar de como desse lugar de se auto-reconhecer como lugar de aproveitar mais oportunidades. Isso também me atravessa as mulheres da minha família, atravessa as mulheres do lugar de onde eu vim também, de onde eu falo. Então, a gente percebe que, por mais que a gente seja mais de 51% dos novos negócios no Brasil, os nossos negócios, para terem consistência, às vezes não duram nem 2 anos, né? Porque a gente oscila entre uma dedicação às tarefas domésticas e as restrições de não receber créditos e investimento para que nossos negócios também girem, por conta de vários também, que eu posso dizer assim, machismo e racismo estruturais, né? Com os bancos, as maneiras como a gente, infelizmente, não tem acesso a esses recursos, fazem com que a gente não traga consistência para as nossas ideias e a gente acabe ficando ali nesse limbo dos micronegócios que não recebem investimento e das startups que não estão sendo vistas porque existem mulheres que estão liderando e que ainda não são, digamos assim, creditadas ou credibilizadas como deveriam, né? Porque todo esse sistema que a gente vive, né, machista e heteronormativo, né, e hegemônico, né, esse heteropatriarcado que é construído, e claro que eu posso usar essas palavras difíceis aqui, mas as mulheres com certeza que não, né, saberão entenderão o que eu estou dizendo, né, esse sistema liderado apenas por homens do mesmo perfil, com os mesmos olhares, nos impedem muito de furar algumas bolhas, né, de acessar, de fissurar alguns níveis de poder, não só hierárquico, não, eu estou falando de influência, né, o Ricardo com certeza sabe disso, é difícil às vezes a gente sentar em algumas mesas, é difícil às vezes também a gente minimamente ser ouvida, né, por uma ideia, pelo fato de ser mulher, e sendo mulher negra, então, é mais difícil ainda, né, por conta de todos esses vieses imaginários que foram construídos nessa sociedade. Então, quando a gente fala de autoconhecimento, autoconfiança e autogestão, é um lugar, João, de autonomia. Eu preciso provocar essas mulheres e fazer com que elas encontrem busca e saídas em um ambiente seguro para ser cada vez mais autônomas, para que tenham poder em relação ao seu autorreconhecimento, à sua potência criativa, né? E a gente sempre conversa aqui nas nossas jornadas, e esse é um do módulo que eu faço aqui, que é como materializar seu chamado, né? Que muitas das vezes a gente se dedica muito para projetos dos outros, infelizmente as mulheres, ou felizmente, a gente sempre traz muito um olhar de bem comum, né? Então, quando essa mulher cresce, com certeza ela vai ajudar outras pessoas ao entorno a crescer também, porque ela traz muito esse lugar de maternagem também, de entender que é importante crescer todo mundo junto e cuidar e zelar. Mas às vezes a gente se abandona, né? Então, a gente precisa estar muito atenta sempre que para a gente desenvolver as nossas ideias vai precisar um nível de dedicação e de olhar para si muito mais atento. Então, é isso que talvez a gente tente chamar ao máximo a atenção. Não é um lugar de somos melhores que os homens. Pelo contrário, podemos construir coisas juntas se a gente conseguir equilibrar, né,
essas realidades e essas Isso é tão relevâncias, né? rico, Ítala, porque nas empresas, quando a gente vai implantar uma estratégia, um planejamento de diversidade e inclusão, a gente sempre fala da importância de trabalhar, claro, numa perspectiva absolutamente interseccional. E aí vale aí para quem está nos escutando, se o seu grupo de gênero não sabe responder a pergunta de que mulheres nós estamos falando, você está diante de um problema. Porque todo grupo de gênero que diz nós olhamos para mulheres, mas não adjetiva, corre o sério risco de olhar apenas para mulheres na liderança e ficar uma discussão, sim, uma discussão necessária, importante, mas limitada. Então a gente tem que pensar se aquele é um espaço inclusivo para mulheres negras, mulheres de diferentes realidades, mulheres trans com deficiência, lésbicas. E por aí vai. Esse é um ponto super importante. O outro tem relação com isso, que é a questão da equidade de gênero, de um ponto de vista de entender dentro da empresa qual que é o papel dos homens nessa agenda também, né? Os homens precisam participar porque dentro da empresa são 87% dos cargos de liderança. Se não forem envolvidos no processo de decisão, a gente não vai conseguir promover essas alterações que a gente precisa. Mas eu queria pegar o gancho ali novamente do empreendedorismo. A gente teve uma conversa aqui excelente, alguns episódios atrás desse, com a Adriana Barbosa, da Feira Preta. E aí a gente falava um pouco sobre um estudo do Sebrae que aponta que 49% das mulheres negras empreendem por necessidade. É o empreendedorismo do perrengue, certo? E é a cara do Brasil isso. A maior parte das pessoas, de fato, empreende porque perdeu um emprego formal, porque perdeu renda. Muito poucas pessoas têm essa oportunidade de virar unicórnio. A gente até brinca, né, Ítala, que tem muito mais zebra do que unicórnio no Brasil. E zebra num sentido até propositivo, porque tinha tudo para dar errado, mas a gente vai lá e faz dar certo Verdade. também. Ainda de acordo com essa pesquisa do Sebrae, os negócios de mulheres negras, eles foram os mais impactados durante a pandemia. Quem também conversou sobre isso com a gente foi a Nina Silva, do Movimento Black Money, que esteve aqui, e eu convido você a escutar esse episódio, você que está nos escutando. Vamos lá, amarrando tudo isso. O que é que falta para que que as empreendedoras que são mulheres negras ganhem visibilidade, ou aquelas que não necessariamente querem empreender como um negócio próprio, que elas ganhem mais espaço no mercado de trabalho formal? Essa é uma excelente pergunta, assim, porque não há nenhum romantismo nisso, né? Por mais que as pessoas... Eu não gosto muito desse lugar, desse case de dores que tentam fazer com a gente, que já tentaram com certeza fazer comigo, com outras mulheres. Não é disso que a gente está falando, não, né? Como o Ricardo falou. Olha, gente, eu gosto de ser bem prática em relação a essa resposta, porque é uma coisa que também sempre está aqui nas mesas que eu converso, né? Falta investimento, né? Esse lugar do treinamento precisa estar muito equilibrado com o lugar do investimento. Por mais que a gente esteja aqui, tanto que assim, a Diversa tem muito esse compromisso de não só treinar mulheres, né? De não só trazer ali aprendizagens e caminhos da educação empreendedora, mas a gente também pensa assim em dividir ou apontar esses caminhos de investimento e recursos, né? E principalmente tornar essas mulheres aptas a receberem créditos ou investimentos, porque esse é um grande gargalo, né? Do ponto de vista burocrático, do ponto de vista também estratégico. Então, você imagina que aqui no Nordeste também a gente vive um contexto absurdo, você sabe, você conhece aqui, de informalidade e desemprego. Há muitas mulheres aqui empreendendo na rua. Salvador é a cidade das mulheres, né? De fato, a gente é a maioria aqui também, mulheres negras. E a gente sabe que muito da nossa economia aqui, né? Desse olhar também turístico, criativo e cultural, quem ancora isso são as mulheres negras, né? Porém, pouco se é investido nessas mulheres. Imagina, essas mulheres circulam... Se a gente for olhar, por exemplo, o quanto as mulheres em si, né? Não estou trazendo números aqui com recortes, mas... As mulheres brasileiras, donas de micronegócios, elas movimentam 840 milhões por ano no Brasil, né? Você imagina o que é isso do ponto de vista econômico, mas pouco realmente se é reinvestido. Além disso, a gente tem um paralelo das mulheres negras que consomem. A gente consome 704 bilhões por ano, né?
16% do consumo do Brasil atravessa a mulher negra, né? Porém, ela não se sente também representada no que ela consome. E isso também leva muito em conta, digamos assim, tem um peso de 4 vezes mais assim, nas suas tomadas de decisão quando ela decide comprar um produto. Olha a oportunidade aí que a gente está perdendo, né? De potencializar essas mulheres para fazer, criar, prestar serviços que tenham a identidade delas para atingir outras mulheres e movimentar mais a nossa economia. Como é que a gente faz isso? Eu não tenho todas as respostas, mas trabalhando aqui com a experiência que eu tenho, eu posso dizer que a gente precisa tentar equilibrar investimento, chegar grana nessas mulheres, com treinamento e amadurecimento desses negócios, né? Para que eles sejam permanentes e não sejam ciclos curtos por necessidade, né? Enfim, aquilo que você falou, de empreender por necessidade, não como oportunidade. Super isso. Ítala, a pergunta que eu mais gosto de perguntar para as pessoas é, observando a sua trajetória, de tudo que você aprendeu na vida, e no seu caso, principalmente com esses temas de empreendedorismo e de projetos de impacto social, qual que foi a maior lição que você aprendeu até hoje e que você gostaria de compartilhar com as pessoas que estão ouvindo a gente? Nossa, João, são tantas lições, assim, eu sempre gosto de ser essa pessoa que, por mais que esteja em contextos, assim, bem diferentes, né, principalmente nesses últimos anos, assim, de disponibilidade e tudo, por conta do volume de trabalho que a gente acaba tendo e responsabilidade também, né, Ricardo, porque as responsabilidades vão aumentando e a gente também vai ali se equilibrando. Eu sempre faço questão de colaborar projetos da ponta mesmo, sabe? Sempre faço questão de estar dentro e me sentir cada vez mais pertencidas e não estar distante de tudo isso. Eu poderia citar vários, assim, mas um exemplo que talvez seja o mais recente foi do ano passado, foi de uma situação que eu vivi num projeto que eu colaboro chamado Mulheres do Paraguaçu. É um projeto muito bacana aqui do Recôncavo Baiano. O Rio Paraguaçu, ele corta, né, toda a parte do Recôncavo Baiano, ele surge lá na Chapada Diamantina e ele deságua na Baía de Todos os Santos. A gente trabalha com mulheres que estão à margem desse rio, né, que depende diretamente ou indiretamente desse rio, fazendo treinamentos e trazendo ali provocações e oficinas para elas buscarem saídas e outras oportunidades a partir das suas criatividades ou de micronegócios. E eu lembro que uma dessas facilitações, né, de treinamento para empreendedorismo social, um grupo de mulheres marisqueiras, né, que viviam uma condição bem vulnerável, o treinamento tava difícil, sabe, definir ali por que caminho eu iria, era algo que estava me angustiando muito, a gente já estava caminhando para o 3º dia, e eu precisava entrar na parte de modelo de negócio, mas outras coisas me atravessavam ali por conta daquele contexto. E quando a gente resolveu ir para a parte de ideação, muito do que elas traziam era uma questão de saúde pública, sabe? Não tem conversa daquela ideia assim de, uma coisa, enfim, supérflua. Era uma questão de saúde pública. E aí um grupo delas comentou comigo que o negócio que elas queriam criar estavam relacionado a um problema real delas. Elas são marisqueiras, elas ficam imersas ali, né, no mangue. Muitas delas vivem em contextos não só de vulnerabilidades sociais, mas emocionais, porque muitos maridos estão dentro de processos de alcoolismo, enfim. As mulheres daquela comunidade estavam vivendo o problema de uma saúde íntima feminina que estava afetando pelo seguinte motivo. Elas ficavam o dia inteiro no mangue, a manhã inteira, chegavam em casa, não tinham tempo de trocar a calcinha, né? Não tinham tempo de trocar a calcinha, porque elas tinham que ali emendar com o almoço da criança para levar para a escola. E isso acabava trazendo uma série de problemas para elas e a ausência da falta de uma saúde, né, efetiva lá, por conta da falta do médico da comunidade, isso estava só piorando, só proliferando e piorando. E era algo muito simples de ser resolvido. Se a gente fosse pensar aqui hoje, né, Ricardo e João, em quais empresas da indústria farmacêutica poderiam trazer ali uma eficiência para esse problema, estaríamos muitas. O que ficou de lição, né? Naquele momento, quando isso foi trazido à mesa ali, dentro daquele contexto? Na hora eu pensei, caramba, velho, se a gente criasse aqui, dentro de todos os laboratórios corporativos de inovação que eu participo, de todas as pessoas que eu conheço, tem tanta coisa recebendo grana, recurso e tendo notoriedade, não está trazendo soluções reais para problemas reais, sabe? Como a gente poderia reunir um time aqui inovador de designer para pensar uma ergonomia, sei lá, um objeto ergonômico, ergonômico para elas não sentarem, né, se emergirem no mar, ou como a gente poderia pensar em calcinhas dentro de contextos ali, né, calcinhas absorventes, não sei.
milhares de coisas como uma mulher criativa me passou pela cabeça. E eu fiquei pensando muito, e é esse lugar que eu quero provocar vocês que estão ouvindo aqui. Quando você se coloca no lugar do outro, com certeza a sua criatividade ela vai ter uma eficiência maior, né? Eu sempre falo isso. A sua criatividade está beneficiando quem hoje? Né? É uma pergunta que eu me faço todos os dias. Quem a minha criatividade está beneficiando? Quem? Quem? O dono rico lá que concentra um monte de dinheiro ou uma pessoa que passa por um problema muito simples que eu poderia conectar ali, enfim, outras pessoas para resolver um problema. Então, talvez seja essa a lição que eu queira passar aqui, sabe? Fiquem atentos a isso. Vejam onde vocês estão depositando suas energias, vejam onde vocês estão colocando a grana de vocês, não por caridade, mas para um lugar que é urgente mesmo. A gente precisa usar nossa criatividade para um lugar muito mais útil, sabe? E nosso dinheiro também, tempo. Quem a sua criatividade está beneficiando? Essa é uma pergunta que com certeza vai ficar ecoando na cabeça de todo mundo que nos escutou aqui. E fiquei pensando também, Ítala, na importância de romper essas bolhas, né? A palavra está meio desgastada, mas eu vou usá-la aqui. Até quando a gente fala de diversidade e inclusão. Nós, quando começamos o trabalho numa empresa, a gente sempre bate pé logo no início para falar: esse não pode ser um trabalho restrito aos 300 metros desse andar aqui na Faria Lima. Esse trabalho tem que chegar na ponta. E a ponta de cada empresa varia. Ela pode ser uma agência, ela pode ser uma indústria, ela pode ser uma loja ou qualquer outra coisa, mas ele tem que chegar lá. E é essa ponta que é diversa por natureza, né? É essa ponta que vai ter o relacionamento com o Brasil. A história que você está trazendo das marisqueiras pode parecer uma história algo distante ou até mesmo exótica para quem mora no sudeste do país, quem mora em grandes capitais de algumas regiões mais desenvolvidas economicamente, mas são histórias muito representativas aí da realidade da maior parte do nosso país, né? Então, eu acrescento aí a tua pergunta de a quem a tua criatividade se beneficiou hoje, a quem o seu programa de diversidade e inclusão beneficiou hoje, né? Quem? Pensem nisso. Para a gente terminar então, Ítala, na sua opinião, o que pode ser feito para a gente ter mais diversidade nas organizações? Escutar as pessoas. Eu acho que é um caminho tão mais simples, profundo e econômico para todo mundo. Eu vejo tantas empresas investindo em estudos caríssimos, caríssimos, onde as escutas poderiam ser muito mais simples e eficientes, né, para chegar logo no modelo realmente de projeto, produto para resolver esses desafios. Então, não custa muito escutar pessoas diferentes, saber o que elas sentem, né? E não custa muito também não só escutar, mas colocar elas também no centro das respostas, né? No centro da contribuição intelectual, dos olhares. Eu, como relações públicas, eu trago muito sempre isso. Eu não começo nada sem escutar as pessoas, nos seus diferentes olhares, assim. Nenhum projeto, nenhuma ideia, porque até as pessoas mais opostas a mim, né? As minhas realidades, meus contextos, porque isso sempre me enriquece. Sempre, 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 sabe? Que lindo! Ítala, obrigado pela sua presença. Parabéns pelo nobre trabalho que você faz. Saiba que você tem admiradores, amigos e parceiros aqui na Mais Diversidade, viu? Obrigada a vocês, gente. E saibam que vocês podem contar com a gente aqui. O que vocês precisarem, quiserem co-criar, a gente também está aqui junto para expandir nossas forças aqui, né? No nosso Nordestão, aqui na nossa Bahia também, viu, Ricardo? Tô esperando você aqui para morar. Construindo pontes, menina, porque tudo que eu tô procurando é motivos para estar em Salvador. Então, quem sabe a Diversa não seja esse motivo. Tô liberado, João? Liberadíssimo, depois desse episódio incrível. Obrigado, Ítala. Eu acho que você passou Muito da bom. hora, viu, Ricardo? João, Eu acho também. eu acho que você deveria aproveitar isso, porque você vai ter motivos de passar dias aqui, viu? E cair no mar. Dias maravilhosos. Salvador me acolheu, para quem tá nos escutando aí, Salvador me acolheu durante quase todo o período inicial da quarentena. Já era uma paixão antiga, mas eu diria que nos
ao longo dos meses de 2020, a gente botou aliança no dedo. Então agora é só dar mais alguns passos aí. Esse é o propósito da vida do Ricardo. Exatamente, eu vou chegar lá. Ele ama Salvador. Eu vou chegar lá. Obrigado, Ítala. Obrigada, gente. Esse foi o Diversitalk, o podcast da consultoria Mais Diversidade, gravado à distância, em respeito ao isolamento social. Infelizmente, diria eu, porque a gente queria estar todo mundo junto em Salvador, quem sabe, fica para uma próxima oportunidade. Diversitalk é gravado com o apoio da equipe da UMAP BBDO e você encontra a gente no Spotify, YouTube, Deezer e em todas as outras plataformas. Gostou? Compartilhe com seus amigos e amigas. Mande também as suas sugestões, as suas críticas ou elogios por e-mail contato@maisdiversidade.com.br. Ou então é só seguir a gente no Instagram, mandar aquela mensagem para nós. @maisdiversidade. Valeu, João! Tchau, Rick. Tchau, Ítala. Obrigado. Tchau, gente. Muito obrigada.